Hoje, eu estou saindo daqui muito feliz, aliás, vou sair daqui muito feliz, com certeza, porque eu pude ver que em pelo menos uma pessoa, a mensagem, a sequência de mensagem, a sequência de ensinamentos está fazendo a diferença. E pelo menos uma, eu sei que não é só em uma, mas pelo testemunho que a Maiara nos trouxe aqui, poxa, o coração da gente fica muito alegre. E olha que ela não pegou da primeira, né? Você não pegou da primeira. Eu não sei qual foi a fase da sequência que você pegou, não sei se foi a segunda, se foi a terceira, mas eu sei que não foi da primeira. Mas o importante é que quando a gente ouve a palavra do Senhor e resolve deixar o Espírito Santo de Deus agir na vida da gente, a transformação ela vem. É inevitável. É impossível ficar exposto à presença de Deus e não ser transformado. Diga isso para o seu irmão. É impossível ficar exposto à presença de Deus e não ser transformado. Eu passei por isso. Eu tive uma vida longe de Deus. Uma vida, se é que eu posso dizer uma vida, né? 15 anos, eu me converti com 15 anos. Mas o tempo que eu fiquei longe da presença do Senhor, eu fiquei longe mesmo, pintando e bordando. Mais pintando do que bordando. Só que um dia, o Espírito Santo se revelou para mim. E daquele momento em diante, eu nunca mais fui o mesmo. E depois, assim, eu peguei gosto por estudar a palavra, por me dedicar a Deus, de forma que semana após semana eu fui mudando. Irmãos, eu nunca voltei atrás, para a glória do Senhor. Eu nunca voltei atrás. No dia que eu me converti até hoje, eu espero do Senhor que eu nunca venha falhar, até porque se eu falhar muita gente vai se escandalizar. Mas e a gente tem essa dupla responsabilidade, guardem isso, no momento que vocês receberam Jesus, que vocês começam a falar de Deus, as suas atitudes começam a mostrar Deus para as pessoas. Se vocês tropeçarem, se nós tropeçarmos, a gente causa um dano muito grande no mundo espiritual. Então, eu nunca, pela misericórdia de Deus, eu nunca me afastei. Eu tinha esquecido e voltei agora no que eu tinha lembrado para falar. Com 15 anos, eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu vou dedicar a minha juventude ao Senhor. Com 15 anos, eu fiz esse voto. Diante do altar do Senhor, eu falei: Senhor, Tu me chamou, Tu me salvou, Tu me escolheu. Eu vou dedicar a minha juventude ao Senhor. E a partir dali, eu fui só avançando no reino. Tudo que aparecia para eu fazer, eu fazia. Me dedicava de uma forma assim, sabe, muito exemplar, vamos colocar assim. Não que eu seja melhor do que ninguém, eu sou melhor do que ninguém. Mas foi assim a minha vida. E a juventude da gente vai até que idade? 17. Uns 57. 40 anos. 40 anos você muda de fase. Quando eu fiz 40 anos, eu fui ao altar do Senhor de novo. No dia que eu estava fazendo 40 anos, a igreja que a gente pastoreava fez aquele mega hiper super aniversário, e lá no altar do Senhor eu renovei meu voto com Deus. Falei: Senhor, eu prometi para o Senhor que eu dedicaria a minha juventude ao Senhor. Está aqui minha juventude. Eu falei para Deus: Senhor, eu não sei quanto tempo ainda de vida eu tenho. Não sei se mais 40, não sei se mais 10, mais 20, mas seja qual for o tempo que o Senhor me der de vida ainda, eu declaro diante da igreja que o restante da minha vida eu vou dedicar ao Senhor. Já vai mais 10 anos aí. 12. Já vão mais 10 anos. Irmãos, eu não vejo motivo para se afastar de Deus. A gente tem motivo, às vezes, para ficar Feroz. irritado. A gente tem motivo, às vezes... Está gravando? Então deixa gravar. A gente tem motivo, às vezes, para ficar de cabisbaixo, abatido, com raiva do mundo.
Só que não existe motivo para nós nos afastarmos do Senhor. Se alguém está com algum problema na igreja onde congrega, vai para onde? Para uma outra igreja. Vai para uma outra igreja. Mas nunca volta para o mundo. Nunca volta para os braços do diabo. Porque igreja, qualquer igreja tem problema. Toda igreja tem problema. Porque lá dentro da igreja tem o quê? Pessoas. E onde há pessoas, há diversidade de pensamento, diversidade de atitude, diversidade de vontades. E às vezes a vontade de um irmão não casa com a vontade do outro. Mas que culpa tem Jesus se um irmão não tem afinidade com o outro? Nenhuma. Por que eu estou falando isso? Não sei. Mas isso vai servir para alguém que está ouvindo agora ou vai ouvir depois. Então, do momento que a gente entregou a vida para Jesus, uma vez que nós entregamos a vida para Jesus, a nossa vida é de Jesus. A gente não tem mais o direito de chegar lá e me dar minha vida aqui de volta. Porque se eu vou lá e tomo minha vida da mão de Jesus de volta, quem é que vai tomar a minha vida da minha mão agora? O diabo. E aí ele vai brincar com a vida da pessoa. E vai brincar com a vida da família. E vai brincar com o casamento. E vai brincar com a vida dos filhos. E vai brincar com a vida financeira. E vai brincar com a saúde da pessoa. Então, sábio é, uma vez que colocou a vida na mão de Jesus, deixa ela lá. Tu pode até estar aborrecido. Tu pode até ir para a caverna como Elias foi. Fica lá na caverna. Mas fica na caverna na mão de Jesus. Não tira a vida da mão de Jesus. Não queira ser senhor de volta da sua vontade, da sua vida, porque se você pegar a sua vida de volta, Satanás vai lá e mão na mão grande, e toma a sua vida e faz bagunça, faz de uma forma sobrenatural. Então, por que eu estou falando tudo isso aqui hoje? Porque, embora a gente tenha altos e baixos na nossa vida, e todo mundo passa por isso, tá? Eu estou vendo Deus fazendo coisas maravilhosas. Embora nós estejamos ainda em poucas pessoas, e quando falta um, falta dois, parece que a igreja está vazia, no início é assim mesmo. É assim mesmo. Só o que acontece? A diferença está na transformação que Deus está fazendo na vida de cada um de nós. Ninguém aqui é mais a mesma pessoa. Ninguém. Embora tenha anos de caminhada, eu posso afirmar para vocês que antes desses 49 dias, eu tinha algumas coisas na minha vida que eu precisava ainda lapidar. E hoje algumas coisas já estou resolvendo também, na minha vida também. E vocês, de uma certa forma, se todo mundo aqui ouviu as mensagens, praticou, estudou as mensagens e trouxe para si algum ponto importante da mensagem, eu posso afirmar que todo mundo aqui, hoje, já não é mais a mesma pessoa de 40 e poucos dias atrás. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, nós aprendemos ali, ao longo desses dias, algumas características de alguém que quer ter a sua vida transformada ao longo dos 49 dias. O primeiro conceito foi não aceitar o quê? O sofrimento como destino da sua vida. Você não deve aceitar o sofrimento como destino da sua vida. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Eu vou repetir isso lá no final, tá? Segundo, parar de pensar como as outras pessoas querem que você pense. Onde você pegou? Foi aqui? Ela estava aqui desde o segundo. No segundo. Então, pare de pensar como as pessoas... Pare de pensar e agir como as pessoas querem que você pense e haja. Terceiro, acredite nos seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis. Olha a mente trabalhando aí. Quarto, seja fiel a Deus e à visão, mesmo que tudo te pareça contrário. Mesmo que tudo te pareça contrário. Quinto, qual foi o quinto? Não tenha medo de mudanças. Para que você possa mudar, ter a sua vida transformada, mudanças precisam acontecer. Às vezes na vida dos outros, mas muitas das vezes dentro de nós mesmos. Porque se a gente muda, as pessoas ao nosso redor são obrigadas a mudar conosco. E a sexta atitude qual é? Elimine na sua vida tudo aquilo que rouba as tuas forças. Tira da tua vida tudo aquilo que está te incapacitando de chegar à posição que Deus tem para você. E hoje vamos falar da última atitude,
que é ser grato. Lembra que eu falei semana passada? Hoje eu vou falar sobre ser grato. Tem muita gente que deixa de prosperar, e quando digo de prosperidade, eu não falo de prosperidade somente de dinheiro, vida financeira. A prosperidade que a Bíblia fala não é só dinheiro, porque se a pessoa tiver dinheiro e ela não tiver saúde, não adianta ter dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem família, de que vale esse dinheiro? Se a pessoa tem dinheiro, mas não tem amigos, de que vale esse dinheiro? Então, prosperidade é ter dinheiro, ter saúde, ter família e amigos, pessoas para você desfrutar dos bens que você alcançou. Ou ainda você ter o suficiente para você viver em paz. Entendeu? Agora, por que tem pessoas que não prosperam, né, dentro dessa linha de raciocínio? Porque Deus abençoa ela com alguma coisa e ela esquece que foi Deus que preparou a bênção e entregou em suas mãos. E ela dá linha na pipa e sai da presença do Senhor. E nós vamos usar um texto muito conhecido aqui hoje, que está lá no livro de João. Abra sua Bíblia, por favor. João não, Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantas pessoas? 10 leprosos, que ficaram de longe, guarda essa palavra, ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, o que eles gritavam, gente? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Voltou dando glórias a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Guarda isso. E este era samaritano. Então Jesus lhes perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. A gente precisa entender que nós somos imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que tudo que eu sinto, Deus também sente. Tudo que eu almejo, de bom, é claro, Deus também almeja. Os sentimentos que afloram dentro de mim, as percepções que eu tenho, Deus também tem, num plano muito mais elevado, mas Deus também tem. E aí eu vou trazer primeiro para nós, para depois levar para Deus, para o coração de Jesus naquela hora. Veja bem, toda ingratidão dói, machuca, fere. A ingratidão decepciona, gera ira, entristece qualquer um. E aos homens, principalmente. Vocês não acham que quando Jesus se depara com aquela situação de homens que estavam lá à distância dele, longe dele, e chama pelo nome dele, e pede que ele fizesse alguma coisa em favor deles, e ele libera uma palavra sobre a vida deles,
e quando eles não fazem aquilo que era necessário, aquilo que era digno de se fazer, nós, será que a gente não entende que o coração de Jesus como homem, naquele momento também se entristeceu? Com certeza. E veja se de repente não é isso que acontece conosco, já aconteceu muitas das vezes na nossa vida, quando a gente precisava de algo muito importante para a gente. E detalhe, aqueles homens estavam cometidos de lepra. Uma doença incurável. Algo que não tinha solução aos olhos humanos. E adiante deles estava a solução. E eles clamaram pela solução, e a solução se apresentou. Ele liberou uma palavra de cura. Só que agora aqueles homens, depois de serem curados, detalhe, eles foram caminhando e na caminhada eles foram curados. E apenas um volta para o Senhor. Eu imagino o coração de Jesus triste nesse momento. Não que ele não soubesse que isso ia acontecer, mas um coração triste. Porque melhor seria se outros voltassem. E o Senhor fala para mim, fala para você hoje, para aquele que está nos assistindo, nos ouvindo. Quantas das vezes eu, Jesus, libero bênção sobre a vida dos meus, daqueles que eu amo, e na hora de me glorificar, na hora que a bênção acontece, que a graça chega na vida, a pessoa, ao invés de voltar e ser grato, se apresentar diante de mim e ser meu amigo, comungar comigo, repartir comigo a alegria do seu coração, a pessoa vai repartir a sua alegria, vai compartilhar a sua alegria com outras pessoas em outro lugar. Foi o que aqueles homens fizeram. A Bíblia não fala que eles permaneceram curados. A Bíblia não fala que eles permaneceram curados. Mas eu acredito que a misericórdia de Deus, por ter eles alcançado, até porque a Bíblia diz que os dons de Deus, a graça de Deus é irrevogável, o Senhor liberou a bênção, então Deus vai deixar com que a bênção siga com eles. Porém, eles alcançaram apenas a bênção material, a cura da carne. O que aquele outro homem, o samaritano, experimentou depois disso? A salvação, a cura da alma. Então, guarde isso com você, guardemos isso hoje, que quando a gente recebe algo material da parte de Deus, uma bênção de ordem material na presença do Senhor, quando nós voltamos para Ele para glorificar por aquilo que nós recebemos, que nós nem éramos merecedor, nós recebemos não só bênçãos materiais, mas também recebemos a graça eternal de Deus. Então aprendamos hoje que gratidão abre portas que nunca iria se abrir na nossa vida. Diga para o seu irmão, gratidão abre portas que nunca se abriria na tua vida. Olha para cá, Deus não dá vitória para quem é ingrato com Ele. Deus não dá vitória para quem é ingrato com Ele. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a pessoa vai dar desculpas, justificativas, posteriormente, para ficar no comodismo e não completar e não realizar aquilo que havia prometido para Deus. Eu conheço gente, e nós lá no Rio de Janeiro trabalhávamos muito com isso, com campanhas. Eu conheço muita gente que fazia campanha após campanha, queda do gigante, queda de muralha, cura não sei o quê, Jesus na minha casa, a arca na sua casa, inúmeras campanhas. E não recebia aquilo que precisava. Aí uma pessoa, às vezes, chegava na igreja um dia, no meio de uma campanha de oração, saía dali, do outro dia ela voltava para testemunhar, pastor, eu quero dar um testemunho. Lembra do dia que eu estive aqui? Eu recebi essa graça assim, 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 assado. Explica isso. Por que será que aquela pessoa recebeu, aquela que veio uma vez ou pela segunda vez recebeu uma graça, e aquela que está fazendo campanha após campanha não recebia a sua graça, a sua vitória? Porque Deus sabe do coração da pessoa. Então, quando você vê alguém que não prospera no mundo espiritual, não fique querendo entender o que está acontecendo ou tentando colocar a culpa em alguém ou alguma outra coisa. Muitas das vezes o motivo das pessoas não serem abençoadas, delas não crescerem, delas não receberem graça, é porque Deus conhece o coração de cada ser humano. E isso
Para isso, importa dizer que nas mínimas coisas que eu recebo todos os dias, eu preciso ser grato a Deus. Eu não preciso esperar coisas grandiosas para ser grande. Nós falamos em uma das nossas ministrações que se você não é fiel, eu vou mudar. Lá se você não é fiel em coisas pequenas, no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Se você não é grato em coisas pequeninas, como é que Deus vai te colocar ser grato em coisas grandes? Se na coisa pequenina a gente deixa de exaltar a Deus, a gente deixa de ser devoto do Senhor, dar o nosso melhor para Deus, imagina quando alguém recebe alguma coisa que muda ele de status. Certamente essa pessoa vai gastar o tempo dela com outras pessoas, em outros lugares, com outros deuses, praticando outras coisas. E Deus não dá vitória a quem é ingrato com Ele. Diga assim, Deus não dá vitória para quem é ingrato com Ele. Diga assim, Senhor, eu não vou ser ingrato. A partir de hoje, eu vou glorificar a Ti nas mínimas coisas na minha vida. Deus não dá virada na vida de quem não é grato. Senão essa pessoa, ela vai simplesmente abandonar a sua fé. Muitas vezes as pessoas estão esperando algo grande de Deus. Que Deus o abençoe, dando uma importância em dinheiro, fazendo coisa grande, dando uma virada na sua vida profissional, na sua empresa. E aí quando a pessoa recebe aquela bênção grande, como o coração dela está preso na coisa material, como montante daquilo que ela deveria devolver para Deus, isso aqui não é heresia, porque a palavra fala que nós devemos trazer à casa do Senhor o melhor da nossa fazenda, a melhor parte da nossa fazenda, e quando fala de fazenda, é do seu patrimônio. A pessoa, quando ela muda de fase, quando ela muda de status, de condição social, ela, às vezes o coração dela se entristece. E Deus conhece, Deus sabe. E aí Deus pensa assim, é melhor manter fulano naquela classe ali, naquela condição social, e ele continuar caminhando comigo e não perder a sua alma, do que eu elevá-lo a um outro patamar e a alma dele se perder. Infelizmente, tem gente que não pode prosperar. Pergunta para o teu irmão, você pode prosperar? Você tem condição de prosperar? O seu coração vai continuar humilde se você prosperar? Você vai continuar sendo servo se a sua vida prosperar? Porque tem gente que deixa de ser servo. Conheço muita gente que deixou de ser servo. Deixou de ser servo de Deus. Agora é servo do dinheiro. Não, do dinheiro. Pior ainda. Servo do dinheiro. Vive em função dos bens que possui. Diga comigo, todos podem ser curados. Todos podem ser curados. Mas nem todos podem ser gratos. Mas nem todos podem ser gratos. Quantos homens foram curados? 10. Quantos foram gratos? 1. Os 10 foram curados, mas apenas um voltou e chegou perto de Jesus. Venha comigo, por favor, lá para o versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus. De que maneira? Em voz alta. Em voz alta. Fazendo questão de que as pessoas soubessem que a alegria tinha tomado conta do coração dele. E quem havia o curado. E prostrou-se com o rosto em terra. Para ele se prostrar com o rosto em terra, ele estava perto de quem? De Jesus. Ele foi curado quando estava longe. Mas ele agradeceu quando ele estava perto. Ele foi tocado pelo amor do Senhor quando ele estava longe. Mas a gratidão dele trouxe ele para perto.
O pecado dele, o problema dele mantinha ele longe, mas a graça, a unção, o poder trouxe ele para perto do Senhor. A gente aprende alguma coisa com isso aqui hoje? Aleluia! Porque, irmãos, se nós fomos alcançados pelo Senhor, se a graça de Deus entrou no nosso coração, automaticamente essa graça, essa cura, essa unção, essa transformação tem que nos trazer para onde? Para perto de Jesus. Não podemos ser como aqueles que querem servir Jesus de longe. Tem muita gente, tu é crente, sou crente, mas segue Jesus de longe. Não tem compromisso, tem vergonha de falar alto que quem é que tocou em sua vida. Tem vergonha. Eu tenho certeza que os outros ficaram alegres também, porque receberam a mesma graça que aquele homem. Mas a vergonha, a ingratidão, fez com que eles glorificassem de longe. Mas aquele homem que era estrangeiro, como eu e você, que não éramos enxertados na videira, que não tínhamos comunhão com Deus, que não tínhamos direito à salvação, que a nossa vida era uma loucura, uma vida perdida, assim como aquele samaritano, nós que andávamos longe da graça, da unção, do poder, da misericórdia, assim como aquele samaritano, nós fomos alcançados, e como aquele samaritano teve no seu coração um grande amor, uma transformação direta em seu coração, ele voltou e foi para perto do Senhor, dizendo: eu não merecia essa graça, eu não tinha noção do que isso aconteceria, que isso transformaria o meu coração, mas agora eu venho diante do Senhor dizendo: o Senhor curou não somente a minha carne, mas o Senhor curou também a minha alma. E ele se prostra diante do Senhor, e quando ele se prostra diante do Senhor, sabe o que acontece? Ele se prostra diante do Senhor para adorar, e lá em cima os anjos ficam de pé e começam a aplaudir, dizendo: é essa atitude que eu espero daqueles que recebem Jesus em seu coração. Será que você tem condições hoje de levantar a tua mão e dizer em alta voz: Jesus, muito obrigado pela graça alcançada, muito obrigado pela transformação que o Senhor fez na minha vida, muito obrigado pela graça de alcançar a minha família? Você tem coragem de fazer isso hoje? Será que você estivesse hoje na rua e você fosse tocado pelo Espírito Santo, você teria coragem de levantar a mão dentro do ônibus, dentro de um trem, lá na calçada, e dizer: Jesus é Senhor da minha vida, Jesus tocou no meu coração, a graça, a palavra entrou em mim, transformou a minha vida, transformou a minha alma? Você tem coragem de fazer isso? Glórias a teu nome, Senhor. Porque somente aquele que é transformado por Deus de verdade tem coração de levantar, tem coragem de levantar a mão e dizer: eu sou um cristão. Aleluia. Jesus reina no meu coração. Eu era pobre, perdido, mas Jesus transformou a minha vida. Eu era nu, sabe? Eu era uma vergonha, eu era um problema para a minha família, mas hoje eu sou solução, porque Jesus entrou na minha vida. Eu não podia entrar em casa, eu não podia sentar à mesa com a minha parentela, porque eu era leproso, eu era problemático, eu era estranho, eu era um causador de problema, mas agora Jesus me curou e eu posso sentar ao lado da minha família e levar salvação para eles também, igreja. Glória a Deus. Quando Jesus toca na nossa vida, nós deixamos de ser problema para ser solução. Nós deixamos de ser reclusão para ser solução. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Que ao ser tocado, uma vez tocados por Deus, nós tenhamos dignidade, tenhamos coragem de voltar e dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Jesus tocou em você um dia? Glória a Deus. E o que aconteceu com você depois que Jesus tocou no seu coração? Transformação. E você é capaz de voltar aí, aonde você estiver, você dizer: Jesus me transformou. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus por isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá no verso 18, diz assim, eu vou ler alguns versículos aqui, depois a gente vai no 18. Diz assim no verso 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros, vida transformada.
Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consolais os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Rogai-vos, regozijai-vos sempre. Diga comigo, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Está passando por prova, dai graça. Está recebendo aumento, dai graça. Está sendo entendido em casa, dai graça. Ninguém está te entendendo, dai graça. Está com frio, dai graça. Está sentindo calor, dai graça. Está comendo filé mignon, dai graça. Está comendo ovo, dai graça. Tem água geladinha para beber, dai graça. Tem uma água ambiente, dai graça. Hoje você está cercado de gente, dai graça. Mas também se ficar sozinho, dai graça. Acordou pela manhã, abriu os olhos, dê graça. Não pôde levantar da cama porque precisava dormir mais um pouco, dai graça a Deus. Em tudo que estiver acontecendo na sua vida, entenda, tudo é pela graça de Deus. Então, em tudo, dê graça ao Senhor, porque em cada fase, em cada momento da vida, Deus está usando aquela situação para nos ensinar algo, mas principalmente nos ensinando que é nas adversidades da vida que a gente se prepara para ser o quê? Próspero, para ser abençoador, para ser alguém de nome, ser uma autoridade, ser um influenciador de gerações. Deus está te chamando para ser um influenciador. Até ontem você era sozinho no mundo, você não fazia nada que movia os céus, mas desde o dia em que Deus te chamou, Deus te disse assim: eu coloquei um selo em você, eu coloquei uma unção em você, eu dei talentos a você, eu dei poder a você, para que aonde você colocar a planta do seu pé, a atmosfera do lugar tem que ser transformada. Eu não sei se está acontecendo contigo, mas eu declaro no nome de Jesus que aonde você chegar, depois desses 49 dias de ministração, quando você entrar numa casa, a atmosfera vai mudar. Quando você chegar na sua escola, a atmosfera vai mudar. Quando você chegar no trabalho, você colocar o pé naquele lugar, a atmosfera vai mudar. Quando você chegar em qualquer lugar e você dizer: Jesus, eu estou presente aqui, então você está presente porque eu sou teu representante, a atmosfera do lugar vai mudar. Se você chegar diante de alguém atribulado, a alegria vai tomar conta daquele coração. Se você chegar perto de alguém enfermo e você levantar a tua mão e declarar a vitória, a cura vai chegar. Aleluia. Se você chegar perto de alguém que está desesperado, você vai levar uma palavra de salvação. Se você encontrar alguém que está à beira do suicídio, você vai dizer: Jesus é vida, Jesus é cura, Jesus transforma, Jesus muda a tua situação. Aquela pessoa vai deixar de se suicidar porque você chegou naquele lugar, ou seja, a unção de Deus está sobre você. Deus está dizendo para você: você clamou a mim como aqueles 10 leprosos, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. A partir de agora a unção está sobre você. Seja grato a Deus, seja grato a mim e vá fazer aquilo para o qual você está sendo alcançado. Você pode glorificar o Senhor por isso? Deus chamou com um propósito. E esse propósito, só você sabe qual é. E eu volto na mensagem. Ser curado, todos podem ser curados. Gratos, alguns. Curados, todos podem ser curados. Gratos, alguns. Bênçãos materiais, muitos podem receber. Mas ser transformador de ambiente, alguns. Amém. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia, Senhor. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você é apenas chamado ou você é chamado e escolhido? Pergunta para o seu irmão aí. Você é apenas chamado ou você é chamado e escolhido? Cadê os escolhidos do Senhor? Amém. Amém, Jesus. Eu vou dizer para você que você é uma potência na mão de Deus. Aleluia. Porque se você sabe quem você é, não adianta ninguém dizer nada contrário de você. Eu creio. As pessoas podem falar o que quiser de mim. Eu sei quem eu sou.
As circunstâncias não mudam o que eu penso de mim. As adversidades não mudam a minha característica, não me transformam. Já passei dessa fase de ser deformado por causa de circunstâncias. Diga assim, a partir de hoje, nenhuma circunstância vai deformar o meu caráter com Deus. Eu fui curado da lepra do pecado. Eu fui curado da lepra da ingratidão. Eu fui curado da lepra da indecisão. A partir de agora, eu sou uma bênção. Eu sou um instrumento. Eu sou um asis na mão de Deus. Eu sou um trunfo na mão de Deus. E passo a ser usado a partir de agora. Diga, e passo a ser usado a partir de agora. Glória a Deus. Aleluia. Porque imagine, aquele homem foi curado da lepra. E ele volta com gratidão. E quando ele sai da presença de Jesus agora? Ele sai com unção. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Guarda isso em nome de Jesus, igreja. Ele estava lá longe, Tiago. Jesus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, né? Jesus vai lá e ser curado. Vai lá, sangue. Aí ele vai caminhando. Aí no meio do caminho ele olha para si, resolve olhar, levantar a túnica e estou ficando bonitinho de novo. E a alegria toma conta do coração. A gratidão toma conta do coração. Alguma coisa muda nele. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor, eu não sei como foi com você, eu digo que o Espírito Santo ministrou meu coração pela primeira vez. Eu chorava, eu sorria, o coração ardia, ficava gelado, ficava quente, e a minha perna tremia, eu tinha que voltar, eu quero voltar para a presença do Senhor. Até que o dia que eu fui, no meio da mensagem, me ajoelhei diante do Senhor. Eu não estava mais ouvindo nada que o pastor estava falando, eu só queria saber que eu precisava entregar a minha vida para Jesus. Eu era pobre, perdido, eu era miserável, eu era um atrapalhador de culto, eu era, sabe, um curisco diante de igreja, atrapalhava o reino de Deus, mas Deus, por misericórdia, disse: ô leproso, vem cá, eu vou te usar, vem cá pertinho de mim. Aí eu fui lá: Jesus, eu estou aqui, eu não sei nada, eu não posso nada, eu sou pequeno, eu sou preto, eu sou magrelo, eu sou pobre, mas eu estou aqui, Jesus. Aí ele falou: tá bom, meu filho, eu não preciso que você tenha muita coisa não, só quero de você o seu coração. Eu falei: então tá bom, já está aqui meu coração. Irmãos, quando eu entreguei meu coração para Jesus, entrou uma unção em mim. Irmãos, eu já falei aqui não tem ninguém que é ou era mais tímido do que eu era. Eu era muito, hiper, super, plus tímido. Irmãos, entrou uma ousadia em mim. Entrou uma ousadia em mim, eu declaro no nome de Jesus que vai entrar ousadia em vocês. Glória a Deus. Vocês vão falar de Jesus assim, ó, com muita ousadia, com muita autoridade, sabe? Com muita intrepidez. As palavras vão fluir da boca de vocês, sabe? Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vocês pensam que eu falava assim antigamente com fluidez? Falava nada, falava uma palavra, ficava esperando depois. Mas quando o Espírito entra, vai transformando a gente, transforma a mente, transforma o coração, transforma o pensamento, transforma a coragem, você passa a se posicionar. Então, quando a unção entrou em mim, eu cheguei leproso espiritualmente. A unção entrou em mim, eu saí dali diferente. Na vida daquele homem, ele recebe a palavra de longe, e é tocado pelo poder de Deus. Quando ele vem à presença do Senhor, o Espírito vem junto com ele. E detalhe que desce fresquinho aqui agora. No dia que se apresenta diante de Jesus, quem ainda não estava agindo no mundo? O Espírito Santo, mas por ter ido à presença do Senhor, por ter se ajoelhado diante de Deus, por ter reconhecido que ele estava diante do Todo-Poderoso, eu tenho certeza que ele recebe uma unção diferente. E o que acontece com aquele homem depois? Ele volta lá para Samaria e vai fazer a obra do Senhor. O que é que o Espírito Santo está falando comigo e com você aqui agora? Uma vez que você recebe unção, uma vez que você recebe graça, uma vez que você recebe autoridade, volta para o meio da tua parentela, que é a tua primeira igreja, são tuas primeiras ovelhas. Se posicione e diga: Jesus curou-me da lepra, Jesus curou o meu problema, eu era assim, eu era assado, eu era torto, eu era todo errado, mas olha para o meu rosto agora como eu estou transformado, olha para a minha postura como é que eu estou transformado. Sede meu imitador como eu sou de Jesus. Você pode dizer isso? Aleluia. Diga assim, você vai dizer para sua família: olha para mim, olha quem eu era, olha o meu passado, olha como eu
eu andava, olha como eu era desgraçado na vida, eu não tinha graça, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha saúde, não tinha dinheiro, eu não tinha felicidade, mas agora eu sou pleno na presença Aleluia, do Senhor, Jesus. aleluia. Olha para mim, se você não tinha uma referência, olha para mim. Jesus nos chamou para sermos referência. Na sua casa você é uma referência. Guarde isso. Vocês não acreditavam em nada na vida. Olha para você agora e veja a transformação. A maior pregação é o nosso testemunho. Ou vocês não foram transformados? Não tem maior pregação do que essa. Fulano, olha para mim. Olha quem eu era. Olha a minha foto no passado. Olha aqui agora. Olha o meu status no Instagram. Olha o meu status lá no WhatsApp. Olha o meu status no Facebook. Olha como é que eu andava. Olha para mim agora. Está pegando a visão? Glória a Deus. Está pegando a visão? Mas isso só acontece com quem reconhece e é grato a Deus. Ser curado, muitos são. Mas ser grato, poucos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você é chamado ou você é escolhido? Escolhido. Não tem dinheiro? Mas é escolhido. Não tem carro novo? Mas é escolhido. Por enquanto. E já vou encerrando. Deus, Ele tem uma obra na vida de todos nós. Eu queria que você se sentisse muito alegre com Deus, apesar de que a Bíblia diz que muitos que são últimos serão os primeiros. Eu queria que você se alegrasse por Deus estar te dando a oportunidade de ser o início de uma nova era na vida de muita gente. Quando a gente pega uma obra como essa assim de início, você tem a oportunidade de fazer a diferença. E todas as gerações que vierem depois vão ter que olhar para o mural da fama e falar assim: chegamos aqui por causa dele, por causa dela, por causa dela, por causa dele. Vocês conseguem pegar o que eu estou falando aqui? Amém. A galeria dos heróis. Vocês serão os heróis dessa galeria. Lá fora é da fama, aqui é a galeria dos heróis. Quem desbravou, quem deu o coração, quem gastou seu tempo, quem renunciou ao seu eu, quem foi grato a Deus pela salvação alcançada. E hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: glorifica o meu nome porque eu te escolhi para fazer essa obra. Glorifica meu nome porque eu depositei em você unção. Eu estou te dando uma oportunidade que muitos queriam. Os anjos queriam estar aqui para fazer essa obra. Eu já falei isso para vocês. Os anjos queriam fazer essa obra que nós estamos fazendo, mas eles não podem. É um privilégio. Não privilégio, é um privilégio fazer essa obra. Então seja grato a Deus nas pequenas coisas. Seja grato a Deus pelo que já fez e continue sendo grato a Deus em tudo que Ele vai fazer. E o céu é o limite para você. O céu é o limite para nós. Diga para o seu irmão: se você for grato a Deus nas pequenas coisas, o céu é o limite para você. Porém, se você não aprender a ser grato a Deus, você não vai alcançar os lugares altos que Deus havia reservado para você. Amém. Amém. Que Deus nos dê graça. Glória a Deus. Que Deus nos dê sabedoria. Aleluia. E que essas mensagens ministradas, elas fiquem de fato registradas nos nossos corações. Porque eu declaro que Deus está iniciando um novo tempo. Glória a Deus. Xaxim ainda não te conhece. Curitiba ainda não te conhece. Quando eu cheguei em Rio Pequeno, Jacarepaguá, eu falei assim: essa comunidade não me conhece. Quando eles me conheceram, tá? Pode gravar? Quando eles me conheceram e se apaixonaram pelo pastor André, por causa da unção, não é porque eu sou melhor do que ninguém, por causa da graça, da unção que aqui me acompanha, a unção sobre a sua cabeça. Aleluia, Jesus. Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Recebe, eu estou ministrando. Aleluia. A unção sobre a tua vida.
Há uma autoridade que Deus te deu para você fazer coisas grandiosas nessa terra. Isso. Você só precisa acreditar nisso e se posicionar como vencedor. Se você acreditar nisso que eu estou falando para você aqui, porque não é nenhuma heresia, isso aqui é a palavra. Eis que vos dou poder. Jesus disse antes de ir ao céu, eis que vos dou poder. Há poder sobre a vida de vocês. Há autoridade sobre a vida de vocês. Há fogo na mão de vocês. Há um derramamento do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Aonde vocês colocarem as mãos, as coisas têm que prosperar. Se vocês colocarem a mão sobre o enfermo, ele tem que ser curado. Se você repreender o demônio, ele tem que sair dali. Se você colocar a mão em alguma coisa material, Deus vai fazer prosperar, porque isso é promessa dele. Se você for fiel a Deus, se você entregar sua vida ao Senhor, se você acreditar que ele te escolheu, irmãos, e no nome do Senhor, vocês farão as coisas que Jesus fez e farão coisas maiores ainda. Assim disse o Senhor. Assim eu libero essa palavra sobre a vida de vocês hoje, para a honra e para a glória do vosso Deus. Amém? Tome posse dessa palavra e aplauda Jesus.